Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje falaremos da associação infinita de molas e como isso pode estar relacionado com a chamada proporção áurea ou número de ouro lá na matemática, tá certo? Então, digamos que você tenha essa associação infinita de molas aqui, esses pontinhos aqui significa infinito à direita, né? Ou seja, essa associação vai se repetir. Você tem uma mola aqui, atrelada aqui tem essa, depois essa e assim por diante. Todas têm constante elástica K. E a pergunta que você poderia fazer é o seguinte: qual é a constante elástica total ou equivalente dessa associação infinita de molas? Qual é o valor, né? Será que é infinita? Então eu gostaria de responder para você que esse número não vai dar infinito, ele vai dar um número proporcional ao número de ouro. E esse tipo de questão cai muito, né? Já caiu bastante em algumas provas de concurso, né? Provas de outras instituições de ensino superior. Então isso é um alerta aí para você que está estudando para concurso e queira ter uma carta na manga, digamos assim, uma questão que se vier você consiga deslanchar perfeitamente, tá certo? Então aqui essa associação é uma associação infinita de molas. E aí, como é que você consegue resolver isso? Será que eu consigo resolver? Será que eu posso relacionar isso com algo conhecido, né? No meu banco de dados ali de matemática elementar? Será que tem como encontrar uma solução para esse problema? Será que não é infinito esse resultado, né? Então, fica comigo até o final que eu vou responder essa pergunta que você pode estar aí se perguntando, tá certo? Então aqui uma outra, uma associação infinita de molas desse estilo, né? Ela é perfeitamente idêntica à associação de baixo, né? Se você comparar aqui, né? Tem sempre uma mola atrelada a duas, né? E essa mola atrelada a duas, ela vai se repetindo indefinidamente. Então, veja que esse atrelamento, essa associação mista, né? Que eu posso chamar assim de associação tanto em série quanto em paralelo, esse nó aqui ele acaba recaindo em dois aqui, tá certo? Então, por exemplo, se você fazer essa ligação daqui para cá, né, duas molas, entre as duas molas tem sempre uma terceira conectada. Entre duas molas tem sempre uma terceira conectada. Então aqui é a mesma ideia, entre duas molas tem uma terceira conectada. Entre duas molas tem sempre uma terceira. Entre duas molas tem sempre uma terceira e assim por diante. Então, essa associação infinita de molas de cima é perfeitamente idêntica à sua solução à de baixo. Então, se numa determinada avaliação ou prova, se cobrar a associação de baixo ou a de cima, os resultados são idênticos, tá certo? Então, antes de você responder esse tipo de situação, qual é a constante elástica total equivalente, eu preciso dar uma revisão sobre a associação de molas em série em paralelo, tá certo? Porque vai servir aqui para resolver essa associação infinita de molas. Então perceba o seguinte: se nós tivermos, né, uma associação aqui que nós chamamos de série, né, associação em série de molas, então é dada por aqui, olha, associação em série de molas, você tem aqui uma mola K1 e K2 associadas em série. Então qual é a constante total equivalente? Então ela vai ser a soma dos inversos, tá certo? Então 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 é igual a 1 sobre a constante total ou equivalente. Então se você calcular o MC e fazer o produto dos meios pelos extremos, você conclui que a constante total elástica dessa associação em série, né, uma após a outra, por isso que é chamado de série, na verdade é o produto K1, K2 dividido pela soma, tá? E como é que você calcula a associação em paralelo? Quando você tem uma associação em paralelo, né, você tem duas molas lado a lado uma da outra, a constante total, na verdade, é a soma algébrica das duas, tá certo? Então, é dessa forma, eu vou usar essas duas fórmulas para determinar a constante elástica total desse sistema ou desse que é perfeitamente equivalente. Então, dando prosseguimento, eu vou repetir esse circuito, essa associação infinita, novamente aqui na próxima folha. E aí vai ficar assim, olha. Então, você vai ter aqui, olha. Quando você vai resolver esse tipo de questão, pessoal, você tem que olhar a associação, né, seja de resistor, capacitor, indutor, ou nesse caso de molas, ver o que se repete, qual é o padrão de repetição. Quando você identificar o padrão, fica mais fácil, já é um indício de que você está caminhando para a solução do problema. Então, quando você para olhar aqui, se você tampar aqui, olha, essa
K e K', se você tirar ele num determinado momento aqui, olha, o que sobra aí, né, o que está em vermelho, né, aqui, olha, que está marcado nessa caixa vermelha, na verdade é a constante total, é a constante equivalente. Então, isso que está dentro desse quadrado aqui, desse círculo vermelho aqui, desse diagrama vermelho, na verdade é exatamente a constante total. Então, se você diz assim, olha, a constante total equivalente eu quero encontrar desse sistema inteiro. Beleza, eu não sei quanto é, eu vou querer encontrar, eu não sei quanto é o valor, tá? Eu vou querer encontrar esse resultado. Mas aí se você tirar essas duas aqui, olha, essas duas molas, o que sobra também é a constante, né? O que sobra também é a constante total equivalente. Então é dessa forma que eu vou resolver. Então continuando aqui, olha, então vou repetir a constante elástica K, aqui tem K também, e todo esse sistema aqui que é infinito, eu vou chamar de K total. E todo aqui fora também é K total. Continuando. Aqui você tem uma associação em paralelo, então se você chamar isso aqui de uma constante K', essa K' vai ser a soma K mais K', tá? KT, né? Que é a constante total equivalente. Então, quando você encontra a constante total equivalente desse sistema, na verdade você agrupou ele aqui, ó, agrupou numa única mola. E essa mola K' tem constante K mais KT, tá aqui. Aí ficou somente essa e essa nova, tá? Aqui ainda continua sendo a constante total equivalente que você quer encontrar. E aí essa nova K' é essa soma. Perfeito. Continuando. Agora essa associação aqui era em paralelo, agora essas duas estão em série. Então se está em série a gente sabe que se eu juntar as duas vai dar a constante total que eu quero. E na verdade a constante total vai ser o produto dessas duas dividido pela soma. Só que K' é esse resultado aqui, é K mais KT. Então, onde tem K' aqui, eu vou substituir por K mais KT. E ao substituir, eu vou resolver essa equação. Então, aqui em cima, olha, eu repeti. E aí, onde tem K', eu coloco K mais KT. E vou fazer, olha, o produto dos meios é igual ao dos extremos. Você vai ter aqui como a solução, né? E K' quem é? K', a gente viu aqui em cima que K' é K mais KT, ó. Então, eu vou fazer isso aqui nesse momento. Então, K' é K mais KT. E aí eu vou simplesmente, né? Aqui vai dar 2K, faz a multiplicação aqui a distributiva e aplica o produto dos meios igual a dos extremos, você chega a uma equação do segundo grau. Então, perceba que essa associação infinita de molas aqui, na verdade, não vai dar algo infinito, vai dar uma coisa que vai dar uma equação que nós vemos muito isso no ensino médio, que é uma equação do segundo grau. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau, nós já fizemos no canal aqui uma explicação sobre a função do segundo grau. Eu posso deixar o link na descrição. Então, se você, para resolver isso aí, você aplica a forma de Bhaskara, né? Aqui o A é igual a 1, o B é igual a K e o C é menos K quadrado. Então, eu sei que é a equação do segundo grau porque a variável KT, que é o que eu quero encontrar, está elevada ao quadrado. Então, é uma equação do segundo grau. K é a constante que ele te deu de todas as molas, que são idênticas, e você consegue resolver isso aqui aplicando a forma de Bhaskara. Então, aqui menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. O A é 1 e o delta é B quadrado menos 4AC. Com esse menos dá mais, dá 4K quadrado. Quando você simplificar aqui, vai sair o K quadrado. 1 mais 4 vai dar raiz de 5 e 2. Então, as duas soluções possíveis serão o K total positivo, escolhendo o sinal de mais aqui, ó, e o K total negativo com o sinal de menos. Então, vai dar K igual a raiz de 5 menos 1 dividido por 2 e menos K raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 mais 1 dividido por 2. Esse número 1 mais raiz de 5 dividido por 2, ele é chamado de número de ouro. Esse número aqui é um número irracional. Ele é um número irracional e é aproximadamente 1,61, tá certo? Esse φ aqui é o número de ouro. E esse número aqui, raiz de 5 menos 1 sobre 2, na verdade, ele é o inverso desse número aqui, ó. Então, se você calcular o inverso desse número, que basicamente é 2 dividido por raiz de 5 mais 1, o resultado vai dar esse camarada aqui, ó, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Ou seja, esse camarada é o inverso do φ, e o φ é o que está em parêntese aqui, ó. Tá? Então esse φ é um número irracional, é o chamado número de ouro, ele aparece em muitas situações, né, na arte,
na arquitetura, em muitas situações que lá adiante eu vou fazer um seminário, uma aula sobre o número de ouro. Então espero que todos tenham gostado. Bons estudos e até mais.